Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Nossa segunda aula de História Eclesiástica 2. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e a paz. Boa noite, graça e paz. Com muita alegria que estamos aqui, trabalhando sobre esse tema, agora já um pouquinho depois daquilo que chamamos de história da igreja, principalmente entrando agora na Idade Média. Então, vai ser muito bom hoje o assunto, porque hoje eu quero trabalhar sobre o monasticismo beneditino. Nas aulas passadas, em História Eclesiástica 1, falamos do monasticismo nos primórdios, ou seja, os pais do deserto. E agora a gente vai entrar, já tinha pincelado, inclusive, quando eu mencionei lá na 7ª aula do História Eclesiástica 1, quando falamos sobre o monasticismo nos primórdios, eu acabei citando os beneditinos. E hoje nós estaremos fazendo uma lição de casa, eu diria, bem interessante, sobre os monastérios e principalmente sobre os monges beneditinos. Então, eu particularmente estou muito empolgado, separei aqui vários artigos para a gente estar trabalhando. Vamos estar trabalhando principalmente em cima aqui do livro do Gonzales, o volume 3, A Era das Trevas. Hoje nós vamos trabalhar sobre o capítulo 2 desse material. Vamos trabalhar também o capítulo 14, aqui do livro O Cristianismo através dos Séculos. E também separei para vocês 2 porções do material do Daniel Hopes, do volume 1, da página 576 em diante, e o volume 2, da página 89, que ele trata de um assunto muito interessante, que são as muralhas da igreja. E, por último, eu vou apresentar aqui para vocês, porque não vai dar tempo, eu vou mostrar a regra criada por Benedito, né, que é muito interessante. Eu separei aqui e baixei, inclusive, de 2 monastérios, a regra, e vou compartilhar em classe com vocês. Então, a gente vai dar uma mergulhada hoje sobre esse assunto. E por que eu estou empolgado, meus irmãos? Porque é um assunto que, muitas vezes, como protestantes, que a gente trabalha apenas superficialmente. E, geralmente, a gente faz aquele corte bem típico nosso, que é colocar tudo junto dentro do mesmo pacote e assim ter uma opinião bem, eu diria, bem contundente. Então, eu acho que hoje vai ser interessante, porque a gente já trabalhou um pouco dos primórdios do monasticismo. Agora vamos falar sobre esse momento da criação dessa regra e como eles viviam e da relevância que eles tiveram. Porque entender bem o que foi o monasticismo vai ser determinante para a gente compreender como se tornou a igreja logo depois na Idade Média. Então, as coisas elas estão muito interligadas, elas não estão desconexas. E eu quero hoje fazer uma avaliação, eu diria, bem profunda. Nós vamos ler o material aqui, como eu mencionei, desses historiadores clássicos, e a minha maior contribuição aqui com vocês vai ser ler eles e contra-argumentar com eles e aprender a partir deles, porque, afinal de contas, eles são clássicos. E assim a gente vai estar aprendendo um pouco sobre os pontos positivos, pontos negativos, e aí, dessa forma, a gente vai compreender um pouco melhor o monasticismo e como ele foi importante logo depois para o papado. Para quê? Para que ele realmente a igreja se tornasse aquilo que nós conhecemos no cristianismo como o romanismo. Então, assim, entendê-lo bem vai ser fundamental para que a gente possa ter uma visão melhor e aprender, sobretudo, na história, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, estou muito empolgado, né? Na última aula que nós trabalhamos, ou seja, na primeira aula, nós trabalhamos bastante sobre as missões medievais. A pauta, principalmente, da aula passada, a primeira aula,
foi missões medievais, estamos agora já na Idade Média, então a gente vai estar indo tópico a tópico, ponto a ponto, e como vocês sabem, nós estaremos tratando os pontos principais, até porque são muitos assuntos, é uma história muito vasta. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Como é de costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizá-la depois. Essas aulas, ouvindo-as, estudando-as, assistindo. São gravadas também para aqueles irmãos que no futuro forem fazer o nosso curso em EAD, para que eles possam estar utilizando esse material, porque fará parte também do curso em EAD essas gravações. E, em terceiro lugar, também são gravados para que muitos irmãos espalhados, onde quer que esses vídeos cheguem, ou esses áudios, eles possam ser abençoados por esses materiais e principalmente pela palavra de Deus e possam edificar as suas igrejas locais. Então, um propósito que nós gravamos é por isso, tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos ler 2 textos bíblicos, irmãos? Porque eu quero ler 2 textos bíblicos, como de costume, e vou mergulhar aqui no material. Pode falar, Júnior. Não quer falar? Tá bom. Então, vamos lá. Samuel, leia para nós Colossenses 2:8 e Júnior, eu peço que você leia para nós Marcos 7, do 7 ao 13. Vou até compartilhar aqui também na tela. Deixa eu abrir aqui. Colossenses 2:8. Deixa eu abrir. Colossenses 2:8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Está aqui na tela, caso você queira, viu? Meu irmão Samuel. Vou compartilhar. Pode ler, Samuel, por favor. Peraí, pastor, vou ler aqui. Não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias, tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Joia. A minha versão diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tá bom? E agora, Júnior, leia para nós, meu irmãozão, agora é Marcos, capítulo 7, versículos de número 7 até o 13. Marcos 7. Em vão, Pode ler. em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar do jarro e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. E Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém, vós disseis: se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Amém, obrigado. Aqui eu separei 2 porções, meus irmãos, falando um pouco sobre essa questão da tradição dos homens. No texto de Colossenses fala de filosofias. Aqui Jesus está fazendo uma condenação à tradição do rabinato. Agora, por que eu estou falando tudo isso, né? Hoje vai ficar bem claro para nós o surgimento do romanismo.
ou pelo menos, ainda não o romanismo na sua essência, mas como ele vai usar, no caso, o monasticismo como instrumento para aquilo que a gente vai conhecer como o romanismo. Então, a gente vai sair agora, porque eu quero acreditar, meus irmãos, eu já vou até antecipar, vocês verão na leitura do material que eu separei para vocês, que, de fato, do catolicismo, ou seja, da Igreja Universal, que é aquele cristianismo que nasce, que ele se expande, ele agora vai entrando século após século, e ele vai se transformando numa nova coisa, que aí é onde surge o romanismo. Então, a aula de hoje vai ser uma aula muito esclarecedora, onde a gente vai entender, principalmente, as principais influências e por que eles acabam chegando lá. Nós já vimos, nas aulas passadas, o quê? A união da Igreja com o Estado. Então, Roma agora passa a ser uma sede não mais política e econômica, mas sim religiosa. Temos agora Constantinopla como a nova capital do Império Romano do Oriente, mas ainda é o Império Romano que se mantém. E temos Constantinopla também, não só como algo político, econômico, ou como império, mas também como a religião. Recapitulando que os bárbaros, os germânicos, eles agora dominam Roma, e ali se criam muitos países, né, que se tornam independentes em tudo aquilo que outrora era o Estado romano. Fora disso, tem as outras nações que já existiam. Então, olha só o que eu queria dizer com isso, antes da leitura do material que eu separei para vocês. Na história das Escrituras, Deus sempre sonhou com a sua teocracia. Mas olha como é interessante, irmãos. Deus sonha com a teocracia. Os homens, e aqui pegamos homens desde o judaísmo, aqui no cristianismo com o rabinato, e na história da igreja eclesiástica, os homens usam a teocracia para o seu bel prazer. E isso a gente vai ver, inclusive, aonde? Na monarquia judaica. Porque Deus nunca tinha sonhado com a monarquia judaica, porque ele era para ser o rei do seu povo. Mas o seu próprio povo quis um rei. Então percebam que Deus sonha com a sua teocracia aos homens, em qualquer cultura, começando pelo seu próprio povo. Mas nós, seres humanos, desfiguramos a verdadeira teocracia e queremos, ora, as nossas monarquias, ora, queremos os nossos governos, os nossos impérios, e a história ela vai se repetindo, só vai mudando o pacote, né? Porque a essência desse homem corrupto é o mesmo. Agora a igreja ela se torna uma igreja institucionalizada, não porque foi uma ideia macabra de início, mas foi uma solução, quero crer, que visando principalmente a paz comum e principalmente a manutenção do império, que era o Império Romano, mas a gente vai ver agora aflorar uma outra coisa. Então, a gente vê o perigo que é a união da igreja com o Estado. Isso a gente não pode abrir mão. Uma segunda coisa, o monasticismo ele vai se tornando agora algo que já existia antes da institucionalização do cristianismo como religião oficial, mas agora ele vai se tornando, eu diria, mais sedimentado. E alguns reis, não só entre os bárbaros, mas ao mesmo tempo ao Império Romano e de outras nações, eles também viam que o monasticismo podia ser um apoio muito grande para aquilo que eles pretendiam, que era o domínio político. Então a gente vai vendo aqui, mais uma vez, o que? Se repetir esses textos bíblicos, que é o quê? A tradição humana entrando dentro da igreja. Porque a gente vai ver aqui, como acabamos de ler, no texto de Mateus e no texto de Colossenses, que nós, seres humanos, se não tomarmos cuidado com a filosofia humana e não tomarmos cuidado com a tradição humana, a gente pode revestir a fé e a religião com tudo isso e virar uma coisa só, como foram nos dias de Jesus. Podem ver que Jesus sentencia muitos fariseus,
os saduceus e os escribas. Mas eles se tornaram uma coisa esquisita. Por quê? Porque eles se enveredaram para algo humano, ou seja, a tradição humana. Jesus os condena. Então, olha só que interessante. Uma segunda coisa ainda dentro aqui do monasticismo, só para aguçar um pouco. Paulo fazia do conhecimento que ele tinha, como ele mesmo cita nas suas cartas, ele era esterco, ou seja, era adubo para a propagação do evangelho. Paulo não usava da filosofia grega como uma resposta de Deus aos homens, mas agora, nesse mundo, eu diria, pseudo-civilizado, por causa da cultura e por causa do império, agora eles começam a utilizar também da filosofia. E podem ver que o catolicismo, e principalmente o romanismo, usa muito da filosofia. Então, perceba, nasce o monasticismo, e a gente vai ver que, inclusive, eu já estou antecipando alguns fatos. Esse monasticismo, por exemplo, beneditino, depois, nos séculos ali perto, principalmente das cruzadas, eles já vão ser muito mal vistos pelos próprios católicos. Por quê? Porque agora eles estão... É como se, ao passar dos séculos, o romanismo ele se envolve tanto com a filosofia grega e com pensamentos filosóficos que aqueles pais da igreja, ora do deserto, e mesmo os monges beneditinos, que criam a regra, eles são vistos como ultrapassados. Olha que interessante. Por que eu estou falando tudo isso? Só para mostrar para vocês a transformação do catolicismo para o romanismo, né? Uma outra coisa, é aí onde surge todo o legalismo dogmático. É nesse contexto, séculos depois do monasticismo beneditino, que vai surgir todo o legalismo dogmático. Ou seja, em nome dessa inteligência e dessa pseudo-revelação, eles vão colocar a tradição em pé de igualdade com as escrituras. Ou seja, aqui o grande tombo, né, daquilo que nós chamamos do catolicismo. E a gente vai notar também uma outra coisa. Enquanto eu fazia minhas lições de casa, irmãos, eu notei que muitos historiadores e professores, assim, até renomados, quando trata do assunto do monasticismo, eles não têm uma opinião definida, porque é muito complexo falar deles. Porque se um protestante falar bem do monasticismo, parece que a gente está dando um tiro no pé. E eu queria hoje aqui com vocês, e me permitam, posso estar até errado, mas tentar fazer aqui uma avaliação um pouco fria, mostrando o seguinte, olha, esse grupo não tem muito a ver com aquele outro grupo. Esse grupo, por exemplo, os pais do deserto, com Antão, com Pacômio, e com, ora, até mesmo o próprio Agostinho e o próprio Beneditino, não tem muito a ver com, por exemplo, São Tomás de Aquino, ou melhor, não tem nada a ver. Então, percebam, eu quero hoje tentar fazer esse corte, porque quando a gente pensa, né, no monasticismo, o que ele se tornou e o que chegou para nós, eu quero dizer que, na minha opinião, e aqui eu posso estar errado, tem alguns cortes interessantes. A gente pode ver coisas boas em alguns grupos. Agora, isso não quer dizer que eles não se enveredaram para aquilo que eles se tornaram hoje, tá bom? Então, eu estou querendo dizer tudo isso para vocês, só preparando vocês para a aula de hoje, tá bom? Uma outra coisa, né, meus irmãos, podem ver que o enclausuramento que eles acabam vivendo faz com que eles acabassem o quê? Se tornando uma presa deles próprios, porque, num primeiro momento, esse enclausuramento surge como uma maneira, né, do quê? De preservar sua fé diante desse Estado que está querendo usar a igreja, que agora ela passa a ser assediada pelos imperadores e pelos reis. Então, muitos irmãos nossos se enclausuram como um protesto. Ora, tudo bem até aí. Mas, diante disso, esse enclausuramento começa também a gerar nele o quê? Algo ruim, algo danoso. Por quê? Porque agora eles começam a se sentirem melhores e mais elevados e mais santos do que aqueles que vivem nas grandes cidades. Então, percebam, tem os lados ruins também, né? Tem um lado bom, que é o lado que nasce como um protesto, mas tem um lado ruim.
E uma última observação que eu queria fazer antes da leitura do texto é que o cristianismo, logo depois, ali no início da Idade Média, ele vai se ajustando às culturas, às práticas, aos costumes, à sociedade, à vida política, à vida pagã, aos cultos dos ídolos. E aqui a gente vai ver também, até pegando um pouco do material do Daniel Hopes, quando nós formos ler As Muralhas da Igreja, a gente vai entender um pouco o posicionamento dos líderes daqueles dias, principalmente dos patriarcas, o porquê eles se tornaram protagonistas nessa sociedade, e que o papel que eles fizeram que era uma exceção, e essa exceção vai virar uma regra depois. E aí onde entra o problema? Então, é muito interessante. Eu queria hoje, então, trabalhar com vocês esses temas, e a gente vai ler bastante, ok? Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma fala, alguma dúvida? Só queria acrescentar aí um dado que eu estava lendo e pude observar, que, segundo os pesquisadores, os estudiosos do assunto, diz que o monasticismo ele ele sofre algumas influências, né? Aqueles que iniciaram, salvo não sei, o primeiro, né? Diz que ele não é o primeiro, o Antão, né? Fala que provavelmente ele não seja o primeiro iniciador, mas ele é o protagonista. Fala que o monasticismo sofreu influência dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja, que ele viu uma igreja poderosa, rica e com admissão de muito paganismo. Então ele falou: outrora a igreja simples, a igreja do Senhor, a igreja poderosa, mas poderosa no sentido de uma vida humilde, e agora é uma igreja poderosa que, ele fala segundo o primeiro momento, né, 313, a igreja, a verdade, do edito de intolerância lá, né, em Milão, a Constantino tinha uma igreja para ele, né, a igreja para ele, e só em 381 que Teodósio tira a igreja da clandestinidade, né, que é a religião do Estado. E ele fala que a igreja, aqueles eremitas, eles olham para a igreja e falam: a igreja mudou, não é aquela igreja, não perdeu a identidade. E ele falou: sair disso aqui, vou me isolar. Outro dizem que ele também, a influência de fora, né? Que ele compreende que aquele texto que Jesus falou para o jovem rico, deixar isso, deixar aquilo, deixar pai, mãe, sei o quê, uma certa influência até do estoicismo, do corpo ser ruim, e assim a questão dele se isolar, né, que é a questão do mundanismo, e o próprio corpo, né, que o estoicismo dizia que o corpo era preso, né, prendia a alma. Então, foram certas influências de fora, externa. Tem dois momentos que sofre essa influência, para ele se isolar e viver uma vida isolada como eremita. Não, é isso aí, Júnior, é isso aí. E assim, é bem por aí mesmo. E agora, por que hoje eu, inclusive, fiz questão de trabalhar sobre esse tema, estudei esse tema para passar para vocês, Júnior? Porque, assim, num primeiro momento, me entendam, viu? Eu quero que fique esse corte muito bem claro para vocês. O que eu quero dizer, assim como eu não estou aqui querendo fazer uma defesa de que todos eles acertaram, não. Temos até mesmo aquele Simeão estilita, o Simeão, né, o estilita, porque, de fato, praticava umas coisas bem esquisitas. Então, podem ver que ele fica em cima de uma coluna, né? Ele vivia em cima de uma grande estaca. Então, realmente, muitos dos nossos irmãos que são chamados os pais do deserto, eles têm, de fato, erros, e alguns praticam até algumas coisas assim bem esquisitas. Por outro lado, é o que você falou. Eles, vendo a corrupção se estabelecer dentro da igreja, eles falam assim: a igreja perdeu a sua essência. E eles tentam voltar àquilo que eles enxergavam que de fato eram, porque até então era uma igreja perseguida, que estavam dispostos a morrer por Cristo. Agora é uma igreja literalmente que está ligada ao Estado, que está ligada ao imperador romano. O imperador romano tem um título, né, o bispo dos bispos, sobre eles. Ou seja, então, é um momento de muita tensão. Então, assim, nós, como estudamos lá atrás, naquela 7ª aula, já
o monasticismo nas suas origens. Hoje, quando a gente vai falar aqui sobre os beneditinos, lembrando, né, irmãos, de algo bem curioso, né? O Império Romano tinha caído, os bárbaros já tinham dominado, então, perceba, é um contexto novo. No Ocidente, já tínhamos algumas experiências bem curiosas, por exemplo, ali nós temos já a pessoa, né, de Agostinho, temos Jerônimo, já temos uma história diferente ali com eles, mostrando um outro lado do monasticismo. A gente vai ler eu separei um material muito legal aqui, Júnior, para a gente fazer essa ponte, mas por que eu estou querendo avaliar esse contexto, né? Eu estou querendo avaliar esse contexto com bastante frieza, para a gente mostrar o seguinte, que nem tudo aquilo que começa muito bem num primeiro momento, ele se mantém, como você disse. Há várias influências. E é por isso que eu fiz aqui uma lista, há pouco, falando sobre a união do Estado com a Igreja. Depois eu falei sobre a tradição humana, a filosofia grega, o legalismo dogmático, o enclausuramento e outra coisa. Logo depois, inclusive por causa do monasticismo beneditino, eles criam a tal da regra, né? O beneditino ele vai criar a regra, e então eles se tornam muito legalistas, porque agora eles seguem a regra, logo, quem segue a regra é um pseudo-salvo. Então, é como se por meio das obras eles acabassem se salvando. Então, a gente nota, sim, que realmente o próprio monasticismo, logo nas suas origens, já correu alguns riscos, mas agora eles vão potencializar isso, porque agora as obras e as regras servem como um objeto de evolução, de santidade, e quem está praticando as regras, então ele pode estar ali, vamos dizer, alcançando essa certa santidade, logo, com o monasticismo, ao mesmo tempo que há aquele cuidado de querer se preservar do mundo, mas também vai criando uma ruptura, porque agora cria-se um degrau muito curioso, né? Cria-se o cristianismo de dois níveis, aonde há os sacerdotes, santos, consagrados, sim, e aos demais. Então, perceba, mas por que eu estou querendo hoje gastar esse tempo, principalmente no beneditino? Porque, como eu disse, Júnior, quando a gente vai estudar e vai ouvir os nossos irmãos, pastores, teólogos, eles colocam todo o trabalho do monastério como algo pagão e ponto final. E eu acho que quando a gente faz esse tipo de afirmação sem conhecer a história, a gente corre no mesmo perigo de fazer uma condenação apatrística sem conhecer os pais da igreja. Esse período aí já estava num ambiente, o ambiente já com indício de corrupção da igreja, porque exato, você exato. vê que dizem os historiadores que a mãe de Constantino, Helena, ela criou um movimento de procissão lá para Jerusalém, cidade santa, para descobrir onde Jesus nasceu, fazer escavações para achar dados sim, sim. Isso foi mal visto pelos bispos da igreja. Sim, sim. Tanto é que logo depois disso eles começam a comercializar coisas sagradas e tal. E os bispos, o que eles fazem, Júnior? Eles têm uma condenação a essas práticas. Perceba, olha como é interessante. Por que eu estou fazendo esses cortes e eu quero chegar neles, Júnior? Para a gente ir com cada período da história avaliando aquele momento, sem julgá-los por causa dos outros momentos. Como eu falei, quando nós chegarmos em São Tomás de Aquino, no tomismo, é um outro contexto da história. Sim. A gente está indo para lá. Está em período de degradação, mas você concorda que tudo é muito novo, Júnior? Sim, sim. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, só para a gente já pegar e ir para nossas leituras, Júnior. Quando a gente fala, né, por exemplo, nós, né, protestantes, reformados ou históricos, ou como gostamos de ser chamados, ortodoxos. Quando a gente trabalha dentro dessa ortodoxia, foram todos os protestantes que são ortodoxos?
Não. Logo depois da Reforma Protestante, o próprio protestantismo, ele começa a se enveredar para o quê? Para o conhecimento, para o humanismo. É desse conhecimento e dessa união entre protestantismo e filosofia que nasce também o que nós chamamos hoje como teologia liberal. Ou seja, a teologia liberal também é uma praga, que nasce dentro do nosso contexto. Podemos pegar os teólogos liberais e compará-los aos teólogos da Reforma? Não. Mas eles nascem logo depois, décadas e séculos depois. Ao mesmo tempo, nesses 500 anos de história, a igreja, quando ela se une ao Estado, ela passa também pelos seus declínios. Nós estudamos em História dos Avivamentos, né? Quem quiser saber mais sobre isso, veja o nosso módulo lá depois, mas no momento em que a igreja começa a se acostumar com o seu jeito de viver o cristianismo, ele acaba o quê? Voltando a uma apostasia. E aí vem os grandes avivalistas. E aí ateiam um fogo de novo, etc. e tal. Mas olha só que interessante. Diante de todos esses movimentos que vão surgindo dentro do protestantismo, nós não podemos negar que muitas vezes as igrejas que são chamadas de igrejas históricas e igrejas tradicionais, elas também, mesmo que elas atingiram um certo potencial de maestria na sua maneira de fazer igreja ou de fazer teologia, pode ver que o nome tradicional, e aqui entra a Igreja Batista tradicional, Igreja Presbiteriana tradicional, Igreja Metodista tradicional. Por que eles receberam esse apelido de ser tradicional? Não é porque... É porque, de fato, é uma igreja que tinha uma boa tradição, um bom costume. Mas dentro dessa boa tradição e desse bom costume que se perpetuou nas igrejas americanas, inglesas, europeias, muitas também foram para o legalismo. É onde nasce o movimento pentecostal, como uma maneira do quê? De uma renovação. E dentro dos próprios tradicionais nasce também o movimento de renovação também, que é esse movimento de avivamento dentro da própria igreja. Olha que interessante. Então vão surgindo grupos pentecostais, surge teologia liberal, e também surge quem? Depois dos pentecostais? Nasce os neopentecostais. Então, hoje, quando a gente vai falar dos neopentecostais, poderíamos dizer que os neopentecostais são fruto da reforma. Perceba? Seria colocá-lo dentro do mesmo pacote. Nós não nos consideramos um neopentecostal. Eles nascem das nossas fileiras, mas não são como nós. Então, se daqui a 200 anos nós formos vistos como uma igreja neopentecostal, se nós pudéssemos dar direito a uma réplica, né, não estaremos aqui, mas a gente vai ficar muito bravo, porque a gente está lutando contra o movimento neopentecostal, mas ele nasce dentro da igreja. Então, percebam que é isso que mais ou menos eu quero dizer. Não é porque somos protestantes, saiu uma seita, os testemunhos de Jeová saíram dentro de nós, que eles são também igual a nós. Então, é isso que eu quero hoje poder fazer um corte, principalmente mostrando um pouco quem foram eles na origem, e eu não estou dizendo que eles se mantêm na origem, não. É aí onde eu digo para vocês, eles vão recebendo muitas influências. E por que eu separei esses textos para vocês, principalmente do Daniel Hobbes? Para mostrar que esse período foi um período de muita confusão, de muita dificuldade, aonde os bispos eles tinham certos protagonismos, eles eram protagonistas, mesmo que... imagina isso, Júnior. Quem eram os sábios de Roma naqueles dias, logo depois da queda do Império Romano? Além do novo rei governar, que eram reis bárbaros, quem eram as grandes mentes que pensavam, né, em todo esse Império Romano do Ocidente que caiu? Eram os nossos irmãos, os pais da igreja, Agostinho, era o próprio Jerônimo. Então, o que acontece? Eles eram vistos como pessoas de muita sabedoria e de muita profundidade nas escrituras. Então, eles eram buscados até para as questões políticas, econômicas. Então, perceba, o papel do bispo ou do patriarca, ele vai recebendo uma nova função pela necessidade.
Porque agora, já que os bárbaros assumiram o controle, eles não tinham aquela cultura romana. Então, quem é que ainda preservava a cultura romana? Como eu digo, cultura romana é filosofia. Quem eram os mais estudados daqueles dias? Eram eles, os bispos. E aonde eles estavam? A sua grande maioria passava pelos monastérios. Então, eles acabavam sendo protagonistas religiosos e, ora, políticos, por uma questão de necessidade. Mas, como tudo, né? E como o diabo não está brincando, e como as vaidades humanas também não estão aí, a gente sabe que isso a gente sempre vai ser tentado, então é aí onde eles vão recebendo várias influências. E aí, é óbvio, depois eles se tornam aquilo que a gente conhece, entendeu? Mas eu quero acreditar que hoje vai ser bem esclarecedor. Eu não estou aqui fazendo uma defesa, não quero fazer juízo de valor, mas eu quero mostrar o corte da história. E eu achei que isso é muito legal, para a gente entender um pouco melhor os nossos irmãos. Como eu disse, só para a gente voltar aqui. Vamos lá. Eu, particularmente, eu considero a maioria dos líderes neopentecostal falsos profetas. Sem eles, sem beira. Para mim, eles são falsos profetas. Bom, mas todo mundo que se converte dentro dessas igrejas são falsos profetinhas? Não. Porque muitas pessoas estão lá, foram atingidas por aquele evangelho, porque ouviram a palavra de Deus, a igreja estava com a porta aberta, e estão lá. Então, olha só como hoje nós vivemos num momento bem delicado na nossa história. Então, a gente tem as igrejas neopentecostais, que na minha concepção já viraram uma seita, dentro do nosso quintal, mas eu não posso dizer que todo mundo, ou todo obreiro que está lá dentro dessas igrejas neopentecostais, são falsos profetas que nem os seus líderes. Mas eles estão sujeitos a morrer lá dentro, se eles não tiverem um real encontro com Cristo. E, vez por outra, a gente encontra um verdadeiro convertido numa igreja dessa. Agora, se ele vai continuar sendo, aí é outra história. Porque se ele está comendo uma comida, ora, palavra de Deus, e ora, uma palavra sintética, mais cedo ou mais tarde ele vai morrer. Né? Então, percebam. Então, na história, quando a gente olha para alguns momentos, a impressão que dá é que, realmente, muitas pessoas que se enveredaram para esse caminho foram por uma questão de vocação mesmo e de entrega. Então, e eu acho que vai ser bem esclarecedor, eu espero, né? Como eu disse, irmãos, estamos aprendendo juntos, eu vou pegar carona aqui com os nossos mestres, com os livros textos, então, eu só quero passar aqui o que eu estou aprendendo hoje com vocês, tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Graças a Deus, pastor Johnny. Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Bora. Então, bora aqui. Vamos lá, então. Vamos hoje, como eu disse para vocês, a gente vai ler agora a obra, né, do Justo Gonzalez, no capítulo de número... abram aí vocês, né, no livro de vocês, no livro texto. Justo Gonzalez, capítulo de número 2. O monasticismo beneditino. Eu vou abrir aqui com vocês para facilitar a leitura. Então, eu vou abrir aqui com vocês também, tá bom? Lembrando que eu sempre peço para os irmãos comprarem, né? Inclusive, nos livros de vocês, a minha edição é antiga, né, irmãos? Como eu estou mostrando aqui para vocês, que eu tenho uma coleção antiga, mas na nova edição, na edição antiga, a página 39. Na nova edição, que página que é? Pastor Johnny? 249. A sua edição é esse mesmo número, pastor Johnny? 249, isso mesmo. Joia. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Então, e vou estar passando aqui com vocês. E, olha, vai ser muito legal essa matéria. Como eu disse, irmãos, me entendam, tá, irmãos? Eu não estou aqui querendo flertar o catolicismo, né, o romanismo. Pelo contrário, irmãos, eu era um católico apostólico romano e eu deixei de ser e sou, não tenho dúvida disso. Eu era romanista e o romanista como eu disse, ele só para não termos nenhuma tensão aqui. Para você ser um católico apostólico romano, você tem que fazer certas declarações, e uma delas é dizer que Maria é a mãe de Deus e você tem que adorá-la como corredentora. Eu não concordo. Pelo contrário, essa é uma grande heresia.
assim como o culto aos santos, assim como a infalibilidade papal e tantas outras coisas que o catolicismo se tornou pelo romanismo. Mas eu não posso dizer que nesses momentos ainda eles eram romanos, eles já estavam, sim, como você mencionou, viu, Júnior? Né, pode ver que essas idas a Jerusalém, e ali, né, começar a pegar utensílios sagrados e trazer utensílios, é muito perigoso tudo isso, e a gente sabe disso. Mas hoje, né, nós cristãos, vamos lá, vamos ser honestos aqui, dentro das igrejas, inclusive igrejas muitas vezes históricas, tem algumas práticas que a gente está vendo aí, os irmãos trazerem a arca de novo, trazerem um chofar de novo para dentro do culto cristão, trazer o judaísmo revestido hoje com o cristianismo, ou seja, a gente sofre os mesmos perigos, né? E os neopentecostais, com as novas indulgências? Pronto, não tenho nem o que falar, né? Ou seja, quantas são as igrejas neopentecostais que estão vendendo aí um pedacinho da cruz, um pedacinho, um pouquinho da água do Jordão? Pelo amor de Deus, isso é paganismo puro, mas mesmo depois de tudo que já aconteceu na reforma, né? Então, o que eu quero é mostrar o corte da história e aprender e ver realmente como eles eram dedicados, como eles fizeram missões, como eu falei, na última aula, nós falamos sobre as missões medievais. E quem era que fazia as missões medievais? Eram os monges, ou seja, eram os padres daqueles dias, ou os pastores, como a gente queira chamá-lo. Mas logo depois vira o romanismo. Mas eles não perdem essa característica. Eles são influenciados, eles passam por uma outra coisa. Mas para a gente aqui, muitas vezes, deixar um pouco preconceito e olhar o que de fato é e o que de fato não é. Como eu disse, muitas coisas eles se tornaram numa outra coisa. Mas nesse primeiro momento, inclusive no final da aula de hoje, eu quero mostrar para vocês a regra. É muito interessante. Eu não tive tempo de estudá-la, mas em 2 horas dá para a gente ver ela todinha. Eu não estudei ela, só passei os olhos por cima, mas é bem interessante, tá bom? Então, beleza? Paz, Gil, paz, Wesley. Graça e paz a todos. Graça e paz, pastor. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês o capítulo de número 8, né, e vamos ler aqui juntos. Tá? O monasticismo beneditino. Gil, pode abrir aí no capítulo 2 do livro-texto, tá? É o capítulo 27. Na nova versão, capítulo 27. Obrigado, professor Johnny. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui para facilitar para todos nós. Então, vamos lá. Monasticismo beneditino. Pastor Johnny, faça as honras para nós, por gentileza. Pois não. O monasticismo beneditino. Tu, quem quer que sejas, que corres em direção à pátria celestial, pratica com a ajuda de Cristo essa pequena regra, e então chegarás, por intermédio de Deus, às alturas mais elevadas da doutrina e da virtude. Bento de Núrcia. Né? Agora, olha só. Ele está dando uma ideia, e vocês vão ver aqui no artigo que nós separamos, que, na realidade, ele dá uma sugestão. Pratica, com a ajuda de Cristo, essa pequena regra. Né? E então chegarás, por intermédio às alturas mais elevadas, porque ele viu que, por meio das atitudes dele, ele conseguiu uma certa espiritualidade. Agora, é aí onde eu falei para vocês também sobre o perigo. Qual o perigo? Aquilo que eu mencionei há pouco, aonde eles tentam se dar uma ênfase às obras, querendo ou não, nasce num primeiro momento como uma indicação e depois vira praticamente o quê? Uma consolidação. Então, nasce como uma sugestão, nasce como uma orientação e depois vira uma regra, vira uma prática que você tem que seguir a fio, que senão você não é tão abençoado e tão santo. Perceba? Então, a ênfase vai ser depois para as obras e para as regras. E como o próprio professor Juliano diz, onde está a tua ênfase, estará a tua teologia. Mas, no primeiro momento, ainda não era. No primeiro momento,
aqui a gente vai ver com ele que era só uma maneira de esclarecer. Há uma coisa muito interessante aqui, irmãos. A gente tem que lembrar que os primórdios do monasticismo lá com os pais do deserto não tinha assim, muita estrutura. E vocês têm que lembrar que lá eles eram o quê? Os monges orientais. Os monastérios orientais. E como orientais, eles eram considerados mais radicais. Quando Agostinho, quando o próprio Jerônimo e outros grandes líderes começam a montar os seus monastérios no Ocidente, eles não tinham a mesma proposta dos monges do Oriente. No entanto, vocês têm que lembrar que, como eles eram ocidentais, a influência grega, o pensamento, a influência romana e o estilo romano do que? Da praticidade. Lembram que os romanos, eles eram muito o quê, irmãos? Eles eram muito práticos. Os romanos, eles tinham essa característica muito grande da sua praticidade. Então, o que acontece? Eles tentam estruturar algo mais comunitário, algo mais recluso, mas, ao mesmo tempo, algo mais comunitário. E Benedito aqui, ele vai dar num primeiro momento, ele vai marcar um gol de placa. Por quê? Porque ele vai pegar tudo aquilo que já tinha sido criado no passado e agora ele só vai estruturar. No momento que ele estrutura, ele vira um padrão para todos os demais que vêm após ele, tá bom? Então, percebam que aquela característica romana, né, sobre a praticidade, vai ser bem consolidada aqui com ele, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Então, por favor, pastor, continue a leitura para nós, hoje a gente vai ler bastante. Pois não. Eu estou lendo pelo livro, tá, pastor? Por favor, algumas diferenças vai ser normal, porque como é uma nova obra, né? Tem problema, pode ir. Na parte 2, vimos que quando a igreja se uniu ao império e tornou-se a igreja dos poderosos, houve muitos que, sem abandoná-la, separaram-se dela para levar uma vida de renúncia especial, o que deu origem ao monasticismo. Ainda que tenhamos visto como o ideal monástico se propagou do Oriente de fala grega até o Ocidente de fala latina, por exemplo, no caso de Martinho de Tours. Na verdade, naquela época, o monasticismo ainda era fenômeno principalmente oriental, cujos centros mais importantes eram o Egito, Síria e, em algum tempo mais tarde, Capadócia. Os monges que existiam no Ocidente somente imitavam o que aprenderam ao ouvirem dos monges do Oriente. Ou seja, vocês percebam que aqui é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? E tem uma frase muito linda, irmãos, que se dizia o seguinte, que a santidade dos nossos irmãos da igreja primitiva, ou seja, da era dos mártires e da patrística, a santidade deles, junto com os líderes da Capadócia, os pais da Capadócia, os pais do Ocidente, os pais do deserto, a postura deles, ora, não concordando, né, com a igreja institucionalizada, e a santidade deles salvou a igreja. E a igreja, por ter sido uma igreja santa, pura, salvou o mundo. Inclusive, salvou aquele mundo, ou aquelas gerações, porque mesmo com a queda de Roma, Roma se mantém viva, porque agora o que unia os bárbaros eram a fé. Porque, como aprendemos na aula passada, muitos bárbaros também tinham sido cristianizados, mesmo que tivessem sido pelo arianismo. Então, a santidade salvou a igreja, e a igreja salvou o mundo, ou salvou Roma, ou salvou, né, aquele mundo naqueles dias, mesmo depois de os bárbaros terem tomado ali muitos lugares. Interessante, né? Tudo bem? Então, continua para nós, pastor, por gentileza. Pois não. O monasticismo oriental, todavia, não se adaptava de todo à Europa ocidental. Além das diferenças de clima que impediam que os monges ocidentais levassem a mesma vida que levavam os do Egito, havia diferenças significativas na maneira de encarar a vida cristã e a função do monasticismo nela. A primeira dessas diferenças provinha do espírito prático que os romanos tinham deixado como seu legado à igreja ocidental.
o cristianismo latino não via com bons olhos os excessos de vida ascética dos anacoretas do Oriente. O propósito da vida ascética, assim como de qualquer exercício atlético, não é destruir o corpo, porém fazer com que ele seja cada vez mais capaz de enfrentar todo tipo de provas. Por isso, o Ocidente não via com aprovação o jejum até o desfalecimento ou falta de dormir só para castigar o corpo. Dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Aqui, Júnior, como você mencionou há pouco, né, da influência da filosofia, né, que havia entre os orientais, né? Pode ver. E aqui, meus irmãos, vocês vão lembrar também que no dia que eu falei sobre os primórdios do monasticismo, na 7ª aula, houve também pessoas que começaram a destonar dessas práticas tão rigorosas que os egípcios, que os monges do deserto praticavam, e eles começam a se rebelar. Se jejuar é bom, comer também é bom. Se fugir de uma vida social e tentações de mulheres e sexo, a gente tem que se purificar, aquele lado mais do celibato, mas ter família é bom. Ou seja, também tinham, sim, pessoas que não pensavam iguais. No entanto, como o contexto ocidental era um contexto muito diferente, eles tinham uma visão bem diferente do que era aquela visão oriental. Percebe, irmãos, esse era o mundo que eles estavam vivendo. Ou seja, o sindicato sempre existiu, viu, meus irmãos? O sindicato do monastério, né? Sempre existiu, sempre aquele que não concordava, sempre aquele que ia para um outro caminho. Ou se você preferir aqui, a democracia batista, né? Então, muitas vezes também, né? Os monges tinham essa democracia de contra-argumentar, de não pensar igual. Percebam, as coisas vão mudar não agora, vão mudar depois, meus irmãos. Nesse primeiro momento, olha, percebam, a gente está aqui trabalhando 5º século, a gente vai para o 6º século, estamos indo paulatinamente, e percebam que durante esse período, as discussões, os embates eram algo comum. Uma nova interpretação. Hã? É uma nova interpretação. Sim, e eles debatiam seus assuntos, eles questionavam, eles aprendiam, eles não estavam fechados como o romanismo vai estar. Entende, Júnior? Nesse primeiro momento, aqui, está surgindo uma nova frente, vocês têm que lembrar que muitos lugares aqui é a Europa, irmãos. Os pais do deserto, eles viviam um clima quente, é o norte da África, totalmente diferente. Hã? Quando eles se isolaram, ele não queria a presença de ninguém. Inclusive, ele só foi convencido para colegas e parentes. Algumas vezes, e até eles dão orientações da aula teológica, mas eles não queriam, ficaram isolados. Já que no Ocidente, quando falamos Ocidente, a gente está falando ali Roma, a gente está falando ali a Grã-Bretanha, a gente está falando ali a Gália, que é a França. O isolamento sozinho, você pode morrer. Frio, a neve, né? Então a gente tem que lembrar de todos esses detalhes. Por isso que quando temos os eremitas solitários, nenhum problema. Lugar quente, tropical, claro, tem as suas dificuldades do deserto, é óbvio, mas é diferente do lugar que neva. Então, perceba como que as coisas elas vão acontecendo, né? Vamos ler mais um pouco, né? A gente logo depois vamos parar. Alguma pergunta, meus irmãos, até aí? Tudo bem? Eu fiz questão de separar esse capítulo, meus irmãos, porque ele vai servir de linha mestra para todos os materiais que eu separei para vocês. Esses outros materiais a gente vai ler só uma porção, não vai dar para ler tudo, até porque é muita leitura, tá bom? Eu só vou dar uma adoçada aqui na boca de vocês sobre esses materiais. Outra questão também é que a certa influência a interpretação que eles tiveram, os primeiros monges, né? É sobre aquela questão que Paulo fala sobre o celibato, né? Que era melhor viver solteiro para fazer a obra de Deus. Eles encararam isso aí como ao pé da letra, né? E ainda mais, né, Júnior, a gente vai ver que quando eles começam esse movimento de monastério masculino e feminino, aqui também a gente tem que dar um direito de dúvida, irmãos, porque eles estavam dedicando a sua vida integralmente a Deus, no sentido pleno de propagar o evangelho, como você lembrou, Júnior, da passagem do jovem rico,
vende tudo e dá aos pobres. Eles realmente estavam dispostos a viver o cristianismo seguindo as pisadas de Jesus, mas sem esse lado muito legalista, religioso. Era uma vida até mais independente. Então, como a gente aprendeu, não é o primeiro monge em si, mas é o que se inaugura, porque é o que é citado, é o que é falado. Logo depois vem, né, os outros monges, Pacômio, e etc. e tal. Mas assim, a gente nota que eles começam a fazer os seus monastérios de homens e de mulheres, e eles têm uma vida onde eles tentam replicar o que os pais da igreja estavam fazendo. Eles viviam a piedade, mas serviam as comunidades, eles tentavam levar o cristianismo na sua essência, viviam com modéstia. Ou seja, irmãos, é muito interessante essa fase, muito interessante. Primeiro, acho que é Paulo de Tebas, né? Então, que assim, vai ser citado, né? É que Antão acaba recebendo protagonismo porque um dos pais da igreja vai escrever sobre ele, né, Júnior? Sim. E aí, como ele é o primeiro que começa o movimento, então ele recebe o nome. Mas ele mesmo, na obra dele, as citações de Antão são citações de alguém que também aprende com outros, como você mencionou. Ele pergunta de outros que já viviam essa vida. Ou seja, irmãos, muitas coisas que aconteceram, a gente não tem nem conhecimento de tanta coisa boa que aconteceu, a gente só tem o conhecimento de parte que a história registrou. Né? Pode ver, esses primeiros 300 anos, a gente tem muito pouca coisa. Tá bom? Graças a Eusébio, né? Graças a Eusébio e aos outros. E aí onde entra, né, Júnior, o lado bom da institucionalização do cristianismo. Porque não só foi Eusébio, mas outros também passaram a escrever a partir deles, da história do cristianismo. Você entende, irmãos, quando a gente olha a história e como Deus é o Deus que provê na história os acontecimentos, faz parte da provisão de Deus, aí a gente começa a olhar para os acontecimentos mundiais como uma provisão, como Deus provedor. Mesmo que aquilo, num primeiro momento, tenha sido bom ou não tão bom, mas os verdadeiros filhos de Deus, eles vão extrair da melhor forma. É claro que o diabo vai continuar jogando seus dardos e aí as coisas vão acontecendo. E é por isso que a gente está estudando a história, para a gente errar menos, né, meus irmãos? Então, lê mais um pouco, pastor Johnny, para a gente encerrar o nosso módulo. Leio sim. Por favor. Além disso, como parte desse espírito prático, boa parte do monasticismo ocidental tinha o propósito de completar a obra de Deus e não só de conseguir a própria salvação. Muitos monges do Ocidente usaram a disciplina monástica como modo de preparar-se para a obra missionária. Exemplo disso são Columba e Agostinho. No transcurso dessa história, veremos que houve milhares de monges que seguiram o caminho traçado por eles. Outros monges ocidentais lutavam contra as injustiças e os crimes do seu tempo. Símbolos destes é Telemaco, o monge que, em princípio do século V, lançou-se ao meio de um combate de gladiadores na arena do circo romano para detê-lo. A multidão enfurecida, supostamente cristã, matou. Porém, a partir desta data, em consequência da ação de Telemaco, os combates de gladiadores foram proibidos pelo imperador Honório. Olha só que curioso, né, meus irmãos? A maioria dos que estavam ali prestigiando o espetáculo dos gladiadores supostamente eram cristãos, né? Aí a gente faz uma pergunta, que tipo de cristãos, né? Em que vê o espetáculo desse, uma carnificina, e vai celebrar? Seriam cristãos nominais? E aqui há o desenho, né? A figura, o retrato. Vou até mostrar aqui para vocês, está no livro de vocês. Essa cena, aqui, ó. Ele segura, né? Ele segura o gladiador para que não mate. E aí ele acaba sendo morto, e o imperador romano, vendo que isso daqui estava não sendo politicamente muito bom, impede. Espécie de protesto, né? Hã? Uma espécie de protesto. É uma espécie de protesto, né? Mas olha a postura dele. Aí vamos lá, vamos fazer uma avaliação bem rápida aqui. Esse tipo de cristão aqui era o quê? Um cristão, o público que estava lá, cristãos nominal. Sim. Como que a gente vai falar dele que Telemaco era um monge no formato dos monges de hoje?
Dá para ver que aqui é uma postura totalmente cristã. Agora, é claro, por que podemos traçar essa linha? Simplesmente pelo tipo de cristianismo que eles viviam lá. Eram todos que tinham uma vida saudável, escriturística, cristocêntrica? Claro que não. É óbvio que não. Já tinha os arianos, mas muitos deles já estavam sendo esclarecidos. Por quê? Porque os pais da igreja faziam frente a isso. Então, entendam, irmãos, como é importante a gente ver Isso cada momento piorou, da história. Né? Isso piorou com a igreja quando se tornou, saiu da clandestinidade, porque muita gente era Isso. batizada de qualquer jeito, não era cristão convertido. Exatamente. Exatamente, Júnior. É ter Exatamente. prestígio, né? Ter prestígio. Agora o cristianismo antigamente era perseguido, agora o cristianismo é região do Estado, é ter prestígio ser cristão. E eu vou nessa também. Exatamente. Então, meus irmãos, vamos dar uma pausa aqui, que já deu a hora, né? Então, percebam, eu estou fazendo esses cortes hoje, como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma leitura muito grande aqui, mas eu quero ver esse contexto e aprender com eles. Como eu já disse nos módulos passados, hoje nós estamos aqui, no nosso seminário. Poderíamos classificar que num novo contexto, num novo formato, o seminário teológico ortodoxo virou um pseudo-monastério contemporâneo, onde a gente vai aprender a palavra, é claro. Aí a gente também tem que tomar cuidado, porque se esse seminário é liberal, a gente está indo para as práticas erradas. Se é um seminário mercadológico, de uma igreja neopentecostal, a gente está... É um seminário de que tipo? Perceba. Qual o objetivo também? Porque esses irmãos desse período aí, eles defendiam a fé, tinham a santidade, eles eram muito comprometidos com a palavra de Deus, com a vida cristã, e eles estavam ali para servir a igreja, né? E às vezes, como nós estamos aprendendo, se preparando, para quê? Porque muitas vezes a pessoa vai ser só um intelectual. Exato. Júnior, hoje, nessa leitura aqui do Justo Gonzalez, a gente vai ficar assim, boquiaberto, de aprender várias coisas que eles faziam que eram realmente impressionantes. Então, perceba que muitas vezes nós podemos aqui, qual que é o perigo do seminarista? O perigo do seminarista, ele se torna uma pessoa que ele é crítico, de que forma? Ele aprende a teologia, mas muitas vezes ele não faz obra nenhuma. Ele questiona o pastor, questiona a igreja, questiona tudo, mas não faz nada. Não evangeliza ninguém, não é solidário a ninguém, não socorre ninguém. É um cabeça cheia de um coração vazio. Tem muita teologia, muita crítica, não tem obras nenhuma, acha-se um eleito de Deus. Ou seja, perceba, é importante a gente olhar a história, ver o que eles fizeram, dar um pouco de direito de dúvida, avaliar a história e olhar para dentro da gente. Não estou dizendo que a gente vai virar um romanista, não, longe disso. Temos a reforma, somos gratos a Deus pela reforma, mas a gente precisa aprender. E a gente não pode colocar tudo dentro do mesmo pacote, por causa que virou romanismo, e a gente vai chegar lá. Hoje é a segunda aula, né? Hoje é a segunda aula, irmão. Calma lá, a gente vai chegar lá. Estamos no início da Idade Média, entendeu? Então, como eu disse para vocês, eu raramente vejo aulas de história eclesiástica falando os detalhes do monasticismo. E eu falei, não. Para que a gente entenda o monasticismo medieval, ou seja, o tomismo, eu preciso entender um pouco o quê? Os primórdios, já falamos dos primórdios, agora eu preciso entender o quê? O monasticismo beneditino. Por quê? O monasticismo beneditino vai ser aquilo que vai dar o estupim do monasticismo, do tomismo, por exemplo, o monasticismo medieval, como nós conhecemos, Sim. ou até mesmo o monasticismo mais recente. Então, mas no começo era outra coisa, entendeu? Então, é uma crítica que tem uma análise, né? Exato, exatamente. Beleza. A gente está fazendo aqui uma análise. Obrigado, Júnior. Joia. Tá bom, meus irmãos, vamos para o nosso intervalo? Tá bom, hein? Hoje tá Não, é. Tá rendendo. Vai render. Como eu disse, Júnior, eu hoje opinei fazer isso por causa do tema. Porque quando a gente vai estudar a história da igreja, quando a gente pega, por exemplo, que nem o livro do Daniel Hope, sobre a questão de datas e acontecimentos, são muitas datas, muitos acontecimentos, e ali ficam meio desconexos para a gente. Quando a gente lê e tenta entender a história, que nem eu separei duas partes aqui do Hobbes, separei uma outra parte do cristianismo através do século, do Carmes, para que a gente possa fazer essa análise, a gente fala assim,
Esse período aqui é interessante, hein? Muita coisa a gente não vai saber, mas muita coisa a gente vai falar, opa, eles não foram brincadeira, não. Foram... Aí a gente vai chegar nas nossas conclusões, cada um a sua, né? E que Deus realmente nos dê sabedoria de avaliar, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tá bom? Então vamos parar aqui nossa gravação, vamos para o intervalo? Fechado? Beleza. Beleza. Fechado.